eu vou apagar aqui mesmo. Porque eu acho que, apesar do exemplo ser bom para entender, eu acho que isso guia mais a gente do que o exemplo, né? Na hora de ter a grande ideia assim, de como ele funciona. Então, usando aquilo para nos ajudar, vamos construir aqui o pseudocódigo do intercala. No caso, o meu intercala, ele vai receber um vetor V só. Eu tinha falado para vocês que eram 2 subvetores, mas como eu falei, é o meu pseudocódigo com um pouquinho, né, de influência da minha implementação específica em C. Então ele vai receber o V e 3 índices aqui, que são o P, o Q e o R. Que motivado por essa divisão. Então entre P e Q menos 1, importante isso, tá? Não tem nenhum elemento que está nos 2 subvetores. Entre P e Q menos 1 é o primeiro subvetor. Entre Q e R menos 1 é o segundo subvetor. Então aqui eu tenho meus 2 subvetores que eu quero intercalar. Como que eu faço o setup inicial? Bem, eu tenho que setar meus índices. Então eu começo aqui fazendo, olha, I começa igual a P, como a gente viu lá. J começa igual a Q, vai começar no meio, e K começa igual a 0. O K vai percorrer um vetor auxiliar aqui. E falando em vetor auxiliar, eu preciso saber o tamanho desse vetor auxiliar que eu vou ter que alocar. O tamanho dele é o tamanho dos 2 caras juntos, né? Então, no fundo, vai ser R menos P. Tá? Aqui, como a última posição é R menos 1, se eu pegar o R e subtrair o P, dá exatamente o número de posições dos meus 2 subvetores. Então, o tamanho que eu preciso no vetor auxiliar é R menos P. Eu gosto de usar... Eu podia usar R menos P em tudo, mas o tamanho deixa mais mnemônico, né? Então, eu prefiro criar essa variável só para ajudar a gente. Tá legal. Meu pseudocódigo meio poluído com código aqui. O meu W vai receber... O meu W é um apontador de inteiros, tá? Porque ele é do tipo vetor, né? Então, ele é um int pointer aqui. E ele vai receber um malloc de tan vezes size of int. Tá bom. Acho que deu de detalhes muito técnicos aqui. Então, agora indo para o coração do método mesmo. A gente tem um laço principal, tá? É um enquanto aqui. E eu já falo das condições dele, mas esse é o enquanto que a gente estava trabalhando no exemplo, né? Então, a condição de parada vai ser um detalhe importante, mas o que eu testo ao longo dessas iterações do enquanto? Eu testo se o VI é menor ou igual ao VJ ou o contrário, né? Então, eu venho aqui, olha, se VI menor ou igual que VJ, lembrando que o I está sempre no primeiro subvetor, e o J no segundo. Então, se VI menor ou igual que VJ, semântica, né? Copia do primeiro. É isso, né? Então, W, para ficar bem compacto, eu vou por assim, ó, WK++, recebe VI++. Lembrando vocês, abusando aqui de C para o código ficar compacto, o mais depois dele significa que eu vou copiar do VI para o WK. O incremento acontece depois, né? Então eu estou copiando do VI para o WK, economizei 2 linhas aqui falando que o K era incrementado e o I era incrementado. Foi só para caber aqui, tá bom? Então, se VI menor ou igual que VJ, copia assim. Vejam, já avancei o K e avancei o I. Se não, né, no meu else aqui, o que eu vou fazer é WK++ recebe VJ++. Tá bom? Esse é o meu enquanto. Detalhes aqui para comentar com vocês. Sim. Eu acabei de falar, mas só para fazer o link. Esse igual aqui, ó, fazer ele ficar bem destacado. Esse igual desse menor ou igual, que é relevante para essa questão da estabilidade que eu falei, né? No caso de igualdade, se VI for igual a VJ, eu vou copiar do VI. Se eu trocasse isso por menor, continuava correto para a ordenação, mas deixava de ser estável. Então, só isso o comentário ali.
para casar a ideia com o trecho do código. Agora é o seguinte, por que eu não estou falando da condição de parada desse enquanto? Porque, vindo aqui para exemplificar, eu tenho um problema. Imagina que os menores elementos estavam no VI, tá? A maioria dos menores, pelo menos, né? Até sendo mais preciso que isso, o maior elemento está o maior elemento está no segundo subvetor, vou dizer dessa forma. Isso quer dizer que o primeiro subvetor necessariamente vai acabar antes do segundo, certo? Eu vou copiar, vai chegar uma hora que vai ter um elemento, pelo menos um elemento grandão aqui, que eu não vou copiar ele, vou copiar o resto da galera do primeiro subvetor. E o que vai acontecer com isso? Isso significa que eventualmente o I vai ser igual a Q-1, daí ele vai copiar desse jeito aqui, do VI para o WK, e vai ser incrementado. No momento que ele é incrementado, Q-1 mais 1 vira Q, e eu começo a olhar para o segundo subvetor. Eu saio da região válida, as comparações a partir daquele momento não significam nada, né? Porque o VI deixa de fazer o que ele deveria, que é me dar informação sobre o primeiro subvetor. Ele pulou para o outro, não faz mais sentido comparar com ele. Por isso, que a condição de parada é o quê? Eu continuo enquanto I for menor do que Q e J menor do que R. Né? Tem um E aqui porque no meu exemplo eu falei do primeiro de quem acabar primeiro ser o segundo subproblema, mas podia ser o contrário, né? Podia ser o segundo subvetor, certo? Então, eu só posso continuar nesse laço, só é seguro continuar nesse laço enquanto o I está dentro da região válida, ele começa no P. Então, que ele começa dentro, tudo bem. Mas ele não pode chegar em Q. Se ele chegar em Q, para. E o J está dentro do segundo subproblema. É menor do que R. Mas se eu parar, se eu sair desse while, beleza, eu impedi que esse laço, que esse enquanto fizesse bobagem. Mas eu não resolvi o problema, porque eu tenho que copiar quem sobrou. Né? Percebem isso? Então, quando eu saio daqui, notem, pela condição de parada, eu não vou ter copiado todo mundo, eu vou ter copiado todo mundo de um dos subvetores. Ou eu saí porque essa condição foi atingida, quer dizer que acabou o primeiro subvetor, mas tem gente no segundo, ou eu saí porque essa foi atingida, acabou o segundo subvetor, mas tem gente no primeiro. De qualquer forma, eu tenho que copiar o que sobrou do outro, tá? Então eu tenho uns enquantos adicionais aqui, tá? Nesse código para funcionar direitinho. Enquanto I menor do que Q, eu simplesmente vou copiando o que sobrou lá. WK mais recebe VI mais. E aqui na sequência, enquanto J menor do que R, WK mais recebe VJ mais. Eu já vou comentar um negócio aqui que costuma confundir as pessoas. Mas, tudo bem, ficou claro aqui por que eu tenho que ser cuidadoso com essas condições de parada. Eu tenho que pôr a condição de parada assim, senão ele vai fazer comparação inválida. Né? O I vai invadir o segundo subvetor, ou o J vai invadir uma região de memória inválida. Né? Alguma bobagem vai dar. Então eu tenho que colocar isso aqui. Mas ao colocar isso aqui, eu estou garantindo que eu saio quando eu termino um dos subvetores, não os dois. Por isso eu tenho que tratar depois. Isso está claro? Se isso está claro, o que costuma confundir as pessoas é que quando eu coloco essa linha aqui, né, esse enquanto aqui e esse, a maior parte das pessoas, não sei se é a maior parte, nunca fiz uma pesquisa estatística, né, mas muitas pessoas olham e falam assim, não, espera professor, eu achei que ia ter que fazer um teste, se I menor do que Q faz uma coisa, se não faz outra. Acontece que o teste está implícito, porque é o seguinte, se eu sair daqui, como isso aqui é um E, eu continuo enquanto os dois valem, se eu sair, uma dessas duas foi violada. Não ambas, porque eu nunca incremento o I e o J na mesma iteração. Né? Ou eu incremento o I ou eu incremento o J. Então, uma dessas duas foi violada para eu sair. Vamos supor que foi essa que foi violada. Então, o I já é igual a Q. Então, automaticamente, eu pulo esse cara. Esse cara não vai rodar nenhuma iteração. E daí eu copio só o que sobrou do segundo subvetor. Se for porque esse cara foi violado, esse cara copia o que sobrou do primeiro subvetor e esse não faz nada. Então, por isso que não precisa desse if, else, que... se eu fosse implementar de cara, eu também pensaria nisso. Vamos testar, né? Não, já tá testando. Tá? É mais elegante assim. Beleza? Então, legal. Tá faltando só uma coisa.
tá? Que é um detalhe técnico. O algoritmo é isso, a ideia é essa. Se vocês entenderam até aqui, perfeito. Vocês entenderam não só a ideia do intercala, mas também o coração do algoritmo. O que está faltando? O que está faltando é copiar do W para o V, porque eu nunca disse que a resposta tinha que ser dada em W, né? Então é só esse detalhe técnico. Eu precisei desse cara auxiliar, né? Então aqui no final eu preciso liberar ele. Então vamos dizer que eu vou abusar do pseudocódigo. Aqui vou usar vocês, né? Já. Então em AED2 você já. Então, se eu for escrever assim, olha, copie de W. Aliás, eu vou até fazer assim para destacar um negócio. Ó. E daí fica o detalhe técnico, vocês olham no código depois. De W0 até TAN, né? Até TAN, que é R-P, para V, P, TAN menos 1, né? TAN menos 1 para VP R-1. Então eu vou copiar desse cara auxiliar para o trecho do V no qual eu estava trabalhando, né, que vai de P até R-1. É importante que isso aqui é um laço, não é nada que vocês não consigam fazer com uma mão nas costas, com um único detalhe. Nota que o 0 tem que ir para o P, né? O 1 tem que ir para o P mais 1, tem um cuidado com o índice ali. Né? Então, se vamos supor que esse laço vai andar com I variando de 0 até menor do que TAN, ele sempre tem que copiar para P mais I. Né? Só esse cuidado. Tá? Tudo bem? Fez sentido? Mas beleza, faz essa cópia então, e daí dá free no W. Né? Só para lembrar. Beleza, esse é o intercala. Estamos bem com o que ele faz? Qual a eficiência dele, então? Qual a eficiência do algoritmo? Porque lembra que só nos interessa, né, se ele conseguir resolver bem o problema. Se ele for moroso, não vai dar para resolver, não vai adiantar, né, não vai dar um merge sort eficiente se o coração do merge sort, que é o intercala, que é a função de merge, não for rápida. Uma coisa que confunde um pouco na análise dele é que a gente tem vários laços. Né? Só que a gente não tem laços alinhados, o que já deixa a gente mais tranquilo. Né? Então, eu tenho aqui esse laço, depois eu tenho um outro laço aqui e um outro laço aqui. Né? Eu tenho que contar o total de iterações para saber o trabalho total que ele faz. O recurso que eu uso para contar aqui é olhar para as variáveis que estão trabalhando aqui. Tá? Em particular, vejam que interessante. O K começa em 0. Em toda a iteração dos laços ele é incrementado. Então o K ele começa aqui em 0, ele é incrementado no C, ele é incrementado no C não. E nesses laços menores ele também sempre é incrementado. E se eu acreditar que o algoritmo está correto, eu copio todo mundo. Então ele vai ter eficiência proporcional a R menos P, que é o tamanho por onde o K passa. Isso eu acho que ajuda a pensar. Se seguir o K, ajuda a pensar ali. Mas eu me sinto roubando um pouquinho vocês quando eu falo isso, porque nenhuma das minhas condições de parada envolve o K. Né? Então vocês poderiam dizer, não, mas peraí, mas quem garante, né, que o K não vai copiar a gente à toa, não vai copiar mais do que precisa ou coisa do tipo. Né? Se o algoritmo fizer o que eu espero, o K vai de 0 até TAN menos 1. E daí copia, né, vai ter TAN iterações no total. Mas as condições de parada não envolvem isso. Então um outro jeito de analisar, que eu acho que é um pouco mais preciso, é assim, minhas condições de parada são I menor do que Q, J menor do que R. Né? Eu começo com o I igual a P, com o J igual a Q, e eu paro quando um deles for igual a Q, né? Daí paro aqui, e o outro for igual a R. Note que a condição aqui é a mesma. Tá? Então, um outro jeito de dizer é assim, olha, em cada iteração, ou o I ou o J vão ser incrementados. Eles começam, respectivamente, em P e em Q. E eu sei onde eles terminam. Então eu consigo saber o número total de iterações. Eu vou fazer a continha que vai ficar mais claro, mas ok a ideia? Tá? Então assim, o número de iterações desse algoritmo, o número total, né, de iterações, vai ser igual ao número de iterações do I, que vai ser Q menos P. Né? P é onde ele começa, Q é onde ele termina, porque quando dá igualdade ele para, então não tem como esse laço junto com esse iterar
fazer o i crescer mais do que Q menos P vezes. Tudo bem? De modo semelhante, o número de iterações do J. Bem, o J termina em R, seja aqui embaixo. Né? O número total de iterações envolvendo o J vai ser no máximo R, só que ele começa em Q, né? Aqui em cima. Então vai ser esse o número máximo de iterações em que ele ocorre. Só que, felizmente pra gente, o que eu tenho aqui é que um Q vai cortar com outro Q, e daí eu vou ter R menos P, que é o tan. Tá? Então, no fim das contas, o que a gente tira disso é eficiência do algoritmo linear no tamanho dos subvetores. Lembra da semântica? Esse R menos P é o tamanho total, o número de posições total dos dois subvetores juntos. Então, é linear no tamanho deles. Pode perguntar. Confirmar que a diferença máxima entre Q e R vai ser 1? Entre Q... Não, máxima não. Sim, máxima quer dizer assim, não sei, porque eu estou lembrado do meu R. É assim, a diferença entre o tamanho dos dois vetores, dos dois subvetores, vai ser no máximo 1? Ah, tá, não, entendi o que você perguntou. Não é a diferença entre Q e R, entendi o que você está perguntando. Você está perguntando se a diferença de tamanho entre esse cara e esse cara é no máximo 1. Deixa eu responder por duas partes. O problema da intercalação é um problema que existe independente. Né? E tudo que eu peço nele é, me dê dois vetores ordenados. Então, nesse caso, a resposta seria não. Porque eu posso receber um cara aqui que tem 2 elementos e esse tem 1 milhão. Problema meu. Meu algoritmo tem que resolver o problema. Mas você tem razão, acho que eu sei de onde vem sua intuição. Quando a gente faz a divisão, na aplicação que a gente está usando, quando eu faço a divisão, como eu divido no meio, no máximo vai sobrar um cara mais para um lado do que para o outro. Então, no uso do merge sort, você tem toda a razão, esses caras vão ser equilibrados. Ou eles vão ser do mesmo tamanho, ou um deles vai ter um elemento a mais. Era isso que estava... Fez sentido, gente? Ele podia ser condicional, né? Podia ser um if, ou seja, tipo, em vez do while no tratamento ali no final. Não poderia. Não, aí que você tem que tomar cuidado com... foi bom que você falou isso, tem dois conceitos se confundindo. Uma coisa é os dois vetores terem tamanhos iguais ou quase iguais, com uma única diferença. Mas note, imagina que pelo mero acaso, todos os menores elementos estavam aqui. Todos os maiores estavam aqui. Daí esse cara termina, esse ainda tem todo mundo lá dentro. Não, o meu exemplo, ele foi alternando, então ele deu essa impressão que sobrou só um cara, mas nem sempre. Tem que tomar cuidado com isso, pode sobrar um monte de gente, tá? Então por isso que eu preciso de laços mesmo aqui, porque eu nunca sei... quando eu chego nesse ponto do código, o que eu sei é, um dos subvetores acabou, porque ou isso foi violado para eu sair. Então um dos subvetores acabou. O outro pode ter um elemento ou pode ter ele inteiro. Eu não sei quantos caras dele eu já copiei e quantos faltam copiar. Por isso que eu tenho que ter um while para copiar todo mundo que sobrou. Beleza, pessoal? Temos um algoritmo linear. Então, isso significa que nós temos esperança. Tá? Não quer dizer que está resolvido, porque a gente está resolvendo intercalação, mas eu quero que ver se o merge sort vai ser, né, a ordenação baseada em divisão e conquista mais intercalação. A gente quer saber se ela vai ser eficiente. Então, a gente ainda não resolveu, né, o nosso problema, não garantimos a solução do nosso problema, mas pelo menos a gente tem esperança, porque essa parte aqui, de combinar, a gente está fazendo com bastante eficiência. E eu falo com bastante eficiência porque é difícil esperar gastar menos tempo do que você precisa para ler os subvetores. Né? Então, linear, para intercalação, é o melhor que dá para fazer. Agora, vamos para o merge sort. Deixa só eu ver o que eu vou precisar aqui, gente. Deu trabalho escrever isso, mas ok, posso apagar já ele? Porque eu vou querer fazer a árvore de recursão ali, no meio da lousa, que acho que é onde eu tenho mais fácil para trabalhar, e eu preciso de um lugar para o código do merge. É uma dúvida, mas é uma dúvida meio... mais ou menos uma dúvida. Assim, não seria mais interessante se, em vez de colocasse o E, se colocasse um U? Porque aí, se atingir algum deles, você sabe que está sendo incrementado em direção ao outro. Ou seja, um dos subvetores já acabou. Calma, peraí. Deixa só eu pensar se eu fiz certo. Tipo assim, ali no enquanto, a condição de parada. É que veja, do jeito que tá com o E, deixa eu conferir a lógica, isso eu não fiz bobagem, mas com o E, eu continuo enquanto as duas condições forem verdadeiras. Enquanto, vamos ler com semântica, né? I menor do que Q, enquanto o primeiro subvetor não acabou e o segundo subvetor não acabou. Perfeito.
Se você colocar um ou, você vai continuar enquanto um subvetor não acabou ou o outro não acabou. Quando um deles acabar, você continua ainda, porque um deles não acabou. Sim. Mas daí você faz bobagem, porque você vai começar a copiar, você vai fazer aquelas comparações que eu não queria fazer. Não, então, mas não seria interessante colocar um ou ali e depois dele, como você sabe que um dos já acabou, não seria só copiar o outro subvetor? O resto do outro subvetor passar pro principal? Certo, que é o que eu faço nos laços de baixo. Talvez eu tenha confundido, então. Porque nesse caso que você colocou, ele seria interessante, por exemplo, no exemplo que você deu, que você vai fazendo como se fosse assim. Mas supondo uma possibilidade em que vai um subvetor inteiro, um subvetor é inteiro menor que o outro. Assim, meu código tem que lidar com qualquer das possibilidades. Sim, perfeito. Mas, tipo, um subvetor é inteiro menor que o outro. Ok. Se você colocasse um ou, quando você terminasse o primeiro e você colocasse um if depois desse enquanto... E qual seria a condição do seu if? O if só para saber qual que seria um subvetor que teria acabado e direto já passar o outro pro principal. É que... Isso. Sempre dá pra fazer a comparação. É que você não vai deixar de fazer a comparação. Acho que agora eu entendi o que você está falando. O que você está dizendo é, relaxa essa restrição aqui. Não precisa nem ser o ou. Eu poderia simplesmente trabalhar com o k, né? Enquanto o k for menor do que tan. Eu podia relaxar essa restrição. E daí aqui dentro, você faz um teste. Se um dos subvetores acabou, você copia só do outro. Isso. Mas por que você acha que isso é mais simples do que... Porque você basicamente teria que colocar uns ifs aqui dentro com umas linhas adicionais fazendo isso ou isso. Eu acho que é mais provável que não aconteça essa intercalação de acabar os dois subvetores nas duas últimas intercalações. Mas não faz diferença para esse código. É isso que eu não estou entendendo. Esse código não está fazendo nenhuma suposição sobre vai acabar nas últimas, não vai acabar nas últimas. É isso que eu não... Esse código funciona, esse código, lendo alto nível, que às vezes a gente tem que olhar no detalhe, às vezes a gente tem que ver a grande ideia. Esse primeiro laço vai até acabar um subvetor. Se o outro está faltando uma posição, ou já copiou tudo, ou copiou metade, ele vai até acabar um subvetor. Ponto. Esse primeiro laço faz isso. E depois aqui eu copio tudo que sobrou do outro. Que são os elementos maiores. Que não foram copiados aqui são os maiores. Eu acho que eu interpretei errado, então. Esse código já está cuidando de todos os casos possíveis. Né? Nesse enquanto aqui, olha para a condição de parada. Né? Eu paro se o primeiro acabar ou se o segundo acabar. Porque lembra da negativa? Isso aqui, a gente fala condição de parada, mas é sempre misleading, né? Porque isso é uma condição de continuidade. Eu continuo enquanto o primeiro não tiver acabado, o i é menor que o primeiro não acabou, e o segundo não acabou. Então, no momento que um deles acabar, o primeiro ou o segundo, eu paro e copio o que sobrou do outro. Não, eu interpretei errado, então. Não, tudo bem, tranquilo. Não, pra mim é sempre mais fácil quando são vocês que estão errados e não eu. Isso não tem problema. Eu tô brincando. Eu tinha entendido que ele passava um subvetor, aí chegava no último ponto desse subvetor e só ia percorrer o outro. Então ele ia continuar fazendo uma pergunta, Você quer perguntar alguma coisa que você acha que relaciona? Todos os casos possíveis, mas levando em consideração que os dois já estão ordenados. Né? Que os dois já estão ordenados. Eu estou supondo, nesse problema, esse não é o problema da ordenação, é o problema da intercalação. Parte da entrada é os dois subvetores estarem ordenados. Isso é parte da premissa, senão esse algoritmo não funciona. Mas termina o que você está falando, perdão. Eu entendi que o que ele estava fazendo você tem os dois subvetores, aí ele completava, por exemplo, um subvetor, e o segundo subvetor, ele ainda fica perguntando se era menor do que o outro. Não. Mesmo depois de ter terminado um dos subvetores já, sendo que se terminou da esquerda, obviamente do direito. Não, do jeito que está ali, quando ele terminar um deles, ele sai. Do jeito que está, depois verifica com calma a condição lógica, assim, porque eu acho que é só, eu acho que você está querendo que faça a coisa certa, você só está apanhando da leitura ali, você está lendo e achando que está fazendo o oposto. Lembra que é uma condição de continuidade, isso dá confusão na nossa cabeça mesmo. Né? Isso aqui é a condição para o negócio continuar. É quando isso é violado, né?
que ele para. Mas depois veja com calma, depois que acho que você vai conseguir clarificar isso aí. Imagina. Ó, mas então, agora eu vou apagar aqui então. Apagar rápido antes que surja outra dúvida. Tô brincando. Mas você sabe que é um recurso que os professores usam, né?